boa noite para você. No entrevista coletiva de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho análogo ao de escravidão aqui em Minas. Infelizmente, o estado é o que teve o maior número de pessoas resgatadas dessa condição no mês passado, na Operação Resgate 3, que uniu esforços de vários órgãos do governo. Ao meu lado está o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Carlos Calazans, e também nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, eu que agradeço. Infelizmente, um tema muito difícil aqui para o nosso estado, verdade. Ter esse número é muito triste aqui para Minas Gerais, Por que ainda tantas pessoas nesse tipo de trabalho? Elis, primeiro agradecer você, agradecer o programa, agradecer estar aqui na Band conversando sobre um tema tão caro, tão forte. E infelizmente é o que a gente nunca desejamos. O Ministério do Trabalho, eu voltando para o Ministério do Trabalho, Elis, eu fui delegado do trabalho há 20 anos atrás, com a mesma realidade, com a minha fiscalização, com o Ministério do Trabalho em Minas, fazendo uma intensa campanha contra o trabalho escravo. Na época eu enfrentei, hoje está aí todo mundo comentando a chacina de Unaí, também em função daquela questão de 20 anos atrás, mataram 3 auditores fiscais, meu motorista, enfim. Depois de 20 anos, a gente depara com a mesma coisa. Eu com uma equipe grande do Ministério do Trabalho, de fiscais, de auditores e auditoras. E que triste realidade. Minas Gerais, nós correspondemos a 40% do total de resgatado do Brasil, que foram 532, mas eu não quero deixar um número frio, viu, Elis, Orion? Um número frio, 532 pessoas. 532 pessoas, gente humilde, gente simples, trabalhadores e trabalhadoras, gente humilde, que deveria ser respeitada, que deveria ser tratada com decência, sendo tratada como um qualquer. E as pessoas não sabem, trabalho análogo à escravidão, as pessoas trabalhando sem vínculo empregatício, sem carteira, sem ter horário de trabalho, muitos trabalhando 12, 13 horas por dia, dormindo em qualquer lugar, no chão, comendo qualquer comida, bebendo água, muitas vezes em lagoas, sem ter uma água potável, uma água decente, uma água... Ou seja, esse é um trabalho análogo à escravidão. Você depara isso, e nós eles deparamos isso nas mais diferentes, Orion, labutas, ou trabalhos. Vimos isso no alho, na cebola, no manuseio do alho, na colheita do alho, da cebola, muitos trabalhadores, no café. Poxa, a colheita do café, as pessoas exportando café, com preço alto e tratando os trabalhadores de forma vil. Mas, quando você fala de exportação, essa condição próxima de uma escravidão aí, ou de escravidão, literalmente falando, isso não afeta essa exportação no exterior, não? Os países que compram não tomam ciência disso? Leon, você abordou um tema muito caro, porque o presidente Lula tem ido na Europa, foi agora no Japão, num giro que fez, e foi cobrado. Foi cobrar, mas o Brasil tem trabalho escravo, presidente. E o presidente ficou chocado, inclusive cobrou de nós ações mais efetivas. Então, Orion, comentando com a Elisa, esses 204 em Minas está prejudicando a nossa economia. Daqui a pouco nós recebemos sanções internacionais por conta disso, porque não há uma mobilização da sociedade, Orion e Elisa. Então, esses 204, quase 40% do total de resgatados no Brasil, em condições precárias, em condições subhumanas. E o que fazer? E por que acontece isso, Elisa? Grande pergunta, viu, Orion? Mas antes disso, você avançando o que fazer, para agravar a nossa infelicidade humana de nós mineiros, por exemplo, é o fato de Minas liderar esse ranking de crime, contra esses trabalhadores. Por que Minas lidera isso? Porque nós temos aqui o setor rural, ele é desumano, ele é capitalismo selvagem. O que acontece? Três fatores principais. Primeiro, nós temos uma intensa mobilização nesse período, julho, agosto, com as safras. Então, nós temos, de fato, uma intensa mobilização. É sabido que Minas Gerais tem aí grandes colheitas e nós somos produtores recordes em café. Nós temos uma safra agrícola muito importante. Na cana, no café, na cebola, no alho, nós temos muita produção desse que precisa de muita gente.
Inclusive, muitos desses trabalhadores, eles vieram de fora. Nós resgatamos trabalhadores de Pernambuco, da Bahia, do Espírito Santo, gente de fora, de outros lugares, que inclusive tivemos dificuldade para removê-los, porque nós temos que ver contratação de ônibus, colocar as pessoas de forma decente nos veículos, para voltar para os seus locais de origem. Então, Leon, o primeiro fator é essa intensa mobilização. A segunda é a maldade humana mesmo, é a crueldade. É ter gente inescrupulosa mesmo. Para não dizer gente ruim. Né? É oriundo da sociedade, infelizmente. Agora, o terceiro fator, que não menos importante, e felizmente, é que nós temos aqui uma expertise e uma capacidade de chegar nos locais com planejamento. Nossa equipe de auditores, apesar de ser pequena, muito minuta para o tamanho do Estado, muito boa, que tem know-how, inclusive nós até exportamos isso, porque tem auditores fiscais nossos em várias regiões do país, fazendo resgate de trabalhadores pela capacidade, pela organização. Eu listo esses 3 fatores principais de Minas Gerais, porque o contrário é verdadeiro, né, Leon? Se eu não estivesse fiscalizando, e se eu não estivesse encontrando esses trabalhadores, significava que a delegacia não resgatou ninguém. O Ministério do Trabalho não resgatou ninguém em Minas, significava que Minas Gerais não tem trabalho escravo? Claro que não. À medida que a gente está resgatando mais gente, aparece mais, dá mais visibilidade, mas tem 2 coisas tristes, né? 2 faces da mesma moeda. A tristeza de ver gente tão maltratada, tão humilhada, e ao outro lado, é a satisfação da gente estar recuperando as pessoas. E quantas pessoas que abraçaram nossos auditores chorando. Puxa vida, eu precisava de vocês, eu estava aqui humilhado e chorando, desesperada. Puxa, eu não tinha como sair, porque a pessoa perde um pouco a dignidade. Ela perde o senso, Elisa, é difícil falar isso, mas essas pessoas vivendo essas condições, elas perdem assim, o senso de... E acaba achando aquilo natural, sabe? É tão vil, é tão degradante que a pessoa passa a achar natural comer uma comida estragada, não ter uma água direito para beber, dormir. Afeta a autoestima dela. Quebra, viu? Talvez o termo correto é isso. Você quebra a alma da pessoa, quebra a dignidade, ela fica rebaixada, muito humilhada, muito humilde, aí qualquer coisa, faça isso. Ela acaba aceitando, né? Agora, não, nem aceitar, poxa, é condição de escravo mesmo, né? E o medo, né? Sim. E é um medo mesmo, porque as pessoas têm medo de perder a vida. Claro. Agora, essas pessoas resgatadas, o senhor disse, de vários estados, precisamos organizar ônibus em condições adequadas, né, para elas. Elas provavelmente precisam de uma assistência por um tempo, né? Qual é a assistência prestada a essas pessoas aqui no país, né? Isso é um dos grandes focos nossos. Nós estamos conversando isso com o presidente, estamos conversando isso com o ministro para que essas pessoas resgatadas não tenham só, porque chega o nosso pessoal, como é que é? As pessoas não sabem, chega o nosso pessoal, depara que elas, e aí tem que ir, né, Leon? Tem que ir com a Polícia Federal, tem que todo um aparato, porque é risco de vida. Claro. Então nós resgatamos, para você ter uma ideia, lá em Rio Piracicaba, no manuseio do alho e da cebola, resgatamos 97 pessoas, dos quais tinha 6 crianças e uma mulher grávida, trabalhando em condições análogas à escravidão mesmo, alojamento, lixo do alojamento, resgata essas pessoas. Fazemos o acerto, né? Porque você está aqui 1 mês, 2 meses, quanto que deu, levanto o valor, quanto que é o valor, o salário, quanto que deu o acerto financeiro, férias, fazemos todo o acerto. E a pessoa tem que pagar. Aí paga e depois pega essas pessoas, recolhemos documentos, porque outra coisa, eles tiram os documentos das pessoas. Então as pessoas não têm carteira, apaga não têm identidade, né? Apaga a identidade. Então você entrega o documento para as pessoas, faz o acerto na hora, põe a pessoa no ônibus, porque aí o proprietário tem que contratar o ônibus e a gente devolve. Aí e depois? É claro que tem aí uma discussão que a gente quer fazer, porque essa pessoa precisa, às vezes, de uma assistência psiquiátrica, psicólogo, precisa ter uma assistência social ali, junto com a gente, um tratamento de saúde, ver na hora se aquela pessoa está contaminada, se tem algum problema de saúde, nós estamos só resgatando. E também depois, ela vai para o seguro-desemprego, mas nós queremos que ela vá também para uma bolsa
financeira, pelo menos durante um período. Eu defendo 1 ano. As pessoas resgatadas do combate ao trabalho escravo, elas têm uma bolsa com mais tempo do que o normal, para que ela tenha um pouco de proteção. Você está tirando aquela pessoa, resgatando a dignidade dela. Então ela precisa ter aí um período de uma certa estabilidade. E aí que você falou bem, saúde, a questão psicológica fica muito abalada, né? Poxa, você sai tem lugares aí para as pessoas saem. Isso que a gente estava falando com o Orion, com a alma quebrada, né? Você tem que recuperar o valor humano dessas pessoas. Calazans, na outra ponta, a legislação brasileira diz o quê? Porque os Mânica, que são esses mandantes dos assassinatos, chacina de Anaí, estão sendo punidos pela morte, pelo assassinato dos fiscais. E esses cometeram o crime do trabalho escravo. Qual que é a punição deles? Como é que está essa investigação? É criminal? Orion, tipificando na lei, é crime hediondo. É crime com detenção, com punições descritas na lei, no Código Penal. Está no nosso arcabouço legal. Não é feito, Orion. Tem alguém preso por isso até hoje? Não tem ninguém preso. Fiz uma conversa com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Eles querem, inclusive, que os nossos auditores, que a gente vá lá para fazer um curso um curso com os juízes federais, para que eles tenham ciência desse crime que é a escravidão, para que eles tipifiquem, quando chegar até eles, e o Ministério Público Federal está fazendo esse trabalho junto conosco, os procuradores federais em Minas, para que comece a ter punição. Que um fator que eu não falei, Leon, que estava na sua pergunta, o que gera, por que essa causa, Minas também ser tão grande, os outros estados, é não ter punição. Porque à medida que não há punição, você tem o crime continuado. Você estimula, né? O crime continuado. Então, outro fator que nós precisamos é começar a ter punição para esses criminosos. Ou seja, quando isso começar a ocorrer, e quando um escravocrata tratar de forma tão vil um trabalhador, uma alma humana, uma pessoa como a gente, e trata tão desumana, e ele for para a cadeia, talvez iniba essa cadeia de crimes que acontece no nosso estado. É o que a gente esperaria, né? Que houvesse uma punição que realmente coibisse esse tipo de crime, né? Porque, como o senhor disse, há tantos anos a questão não se resolve. E vai continuar assim, né? Se a gente não mudar aí, né? Esse rumo. Claro, e aí 2 coisas que pela primeira vez eu fiz. Pela primeira vez foi feito. Depois disso eu procurei falar assim, isso não pode ficar só sobre a guarda do Ministério do Trabalho e dos nossos auditores, por melhor que nós sejamos. Nós não vamos resolver o problema. Isso tem que chamar a atenção da sociedade. Então eu já estou tentando marcar uma conversa com o Romeu Zema do Estado, para que o Estado de Minas Gerais assuma uma postura com a Polícia Militar. Tive recentemente uma conversa com Jabas Soares, o Procurador-Geral de Justiça, falou, Jabas, o Ministério Público pode entrar nisso. Ele deu uma ideia fantástica de que Calazans tem aí o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público do Trabalho, eu tenho uma certa... Eu não posso trombar, mas aí nós tivemos uma ideia. Todos os crimes que envolver direitos humanos nessa questão da escravidão, ele pode entrar. Então, na questão da criança, o Estatuto da Criança, aí o Ministério Público Estadual pode entrar, do idoso. Pô, nós resgatamos vários idosos agora. Uma mulher grávida. Então, no que diz respeito aos direitos humanos que afetam o Ministério Público Estadual, eles vão entrar, Orion, e aí pode sim, eles fazerem um arcabouço legal na questão dos direitos humanos, isso pode influenciar as decisões nos tribunais, e aí a gente pode começar a puni-los. E para não alongar, que coisa impressionante, e que foi pouco explorada pela mídia, foi pouco explorada até por nós. Dos 532 pessoas resgatadas, nossa equipe resgatou 84 pessoas em Goiás, na Fazenda São Paulo, na cidade de Rio, de Água Fria de Goiás. De onde é a fazenda? Quem são os proprietários da fazenda? Na hora que nossos fiscais foi pedir a documentação da fazenda, para nossa surpresa, a fazenda pertence à família do Antero Mânica. Ou seja, como é possível, em 2023, em agosto, nossos fiscais
recolhe 84 pessoas numa fazenda de Goiás de propriedade da Márcia Mânica e do Antero Mânica, que são os mandantes da chacina de Unai. Olha como isso influenciou essa decisão de prendê-los agora? Orion, eu não sei, mas é uma grande coincidência as sentenças proferidas no Superior Tribunal de Justiça e também agora no TRF6 sair 3 dias depois de nós divulgarmos o resgate do trabalho escravo no Brasil. Eu vou dizer que a coincidência é possível, mas é uma grande coincidência. Depois de toda a repercussão do resgate ao trabalho escravo no Brasil e dessa questão do Antero Mânica, via baila no Brasil, sair as decisões de prendê-los. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu acredito que isso é apenas uma coincidência, mas tem todo... Uma coisa influencia a outra. Uma coisa influencia a outra, porque não é possível, não. Ou seja, as mesmas pessoas que foram julgadas e condenadas por um crime bárbaro de matar auditores fiscais estão praticando os mesmos crimes de 20 anos atrás, não assassinando, mas escravizando. A impunidade, né? É um escândalo para a justiça brasileira. É um escândalo para a justiça brasileira. Mostra isso que o Orion falou, que a impunidade vai desencadeando uma cadeia de crimes, porque a pessoa se sente assim... não acontece nada. E para nossa tristeza, até hoje, em alguns locais que o nosso fiscal chega para fiscalizar, ainda encontra umas gracinhas de pessoas dizendo, cuidado, olha o que aconteceu há 20 anos atrás com o seu colega auditor. Aí claro. Deixa a pessoa assim, mostra essa sociedade, né? E Orion, isso me remete, eu como Ministério do Trabalho, como superintendente do trabalho, e uma coisa que eu tenho refletido muito com colegas de trabalho, com setores aqui da sociedade, como o trabalho tem um desprezo pelo trabalho. Em muitos locais há um desprezo pelo trabalho, uma desvalorização pelo trabalho. O trabalho assim deveria ter um valor, um carinho, mas não, há um desprezo, há um certo... Por quem trabalha, né? É um desprezo assim, por quem trabalha, assim, ver a pessoa assim, sem compaixão, sem humanidade. Sem humanidade. Eu vejo isso muito aqui, por incrível que pareça, não fazendo um paralelo e não me estendendo, o trabalho dos lixeiros em Belo Horizonte. É assim, puxa, como pode 4 homens ficar correndo o tempo todo atrás de caminhão de lixo, correndo, pendurando nos para-choques dos caminhões e jogando lixo na traseira, e a gente não se move. Concordo não comove. plenamente. Agora, se uma pessoa entra dentro de um carro e não põe o cinto de segurança, ele é autuado. Ele é multado, porque não está usando cinto de segurança. Agora, como é que aquilo ali é considerado seguro, né? É uma coisa que eu sempre me perguntei também. E a pessoa fica pendurada no caminhão. Correndo o dia inteiro, embaixo do sol quente ou de chuva, à noite, né? O que seja. Liz, é esse desprezo, assim, e nós todos vimos isso, a gente vê isso toda hora. E achamos normal, né? E achamos normal ver aqueles homens pendurando no caminhão, às vezes até rindo, brincando. Poxa, é esse valor do trabalho que a gente está explorando. Bom, o Entrevista Coletiva vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Fica com a gente, até já. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre a situação de pessoas que vivem em trabalhos análogos ao de escravidão aqui em Minas Gerais. A gente está com o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Carlos Calazans. Vamos continuar aqui então, né? Perfeito. A gente falou muito sobre esse trabalho análogo ao de escravidão, propriamente dito aqui em Minas Gerais, que infelizmente os números são muito assustadores. Mas eu gostaria de falar também de um trabalho que não é como esse, mas é muito precarizado, né? Alguns trabalhos muito precarizados devido à uberização, como a gente diz, né? Então, entregadores por aplicativo, os próprios motoristas de aplicativo hoje, nós demos nessa semana uma reportagem no jornal Band Minas, né, dizendo do perfil mesmo, são pessoas que trabalham 50 horas semanais ou mais, com salários inferiores a 2 salários mínimos, né, sem direitos, garantias. Como é que o Ministério do Trabalho vê isso? Quais são as perspectivas para esses trabalhadores? Bom, eu acabei, Elis, muito bem colocado, eu acabei agora de fazer uma discussão, nós temos uma equipe que está estudando a regulamentação dos aplicativos no Brasil.
tem uma discussão também no mundo da regulamentação. Nesse debate que nós temos da regulamentação, surgiram alguns debates, algumas questões. Os trabalhadores querem acertar o trabalho, no caso do Uber, o trabalho por quilômetro rodado. A Uber não aceita. Que ela tipifica o valor aleatório. Ninguém sabe como é que é o valor que ela faz. Os trabalhadores querem por quilômetro rodado. E é claro, cada cidade define o quilômetro. Há também a questão da manutenção dos veículos e também a forma com que a Uber exclui, por qualquer razão, e ele se sente desrespeitado da plataforma, por qualquer denúncia, sem ter direito à defesa. Os trabalhadores também querem uma discussão sobre isso. Outra coisa é a questão da Previdência. Tem uma discussão de a gente fixar o valor da Previdência em 27%, a Uber pagaria 20%, os trabalhadores 7%. São alguns dos pontos que está em discussão numa comissão que está discutindo, mas o fato é que a gente vai chegar no final do ano para fazer no Brasil uma regulamentação da função de aplicativos. Saiu uma decisão agora no juiz mandando ter vínculo empregatício. A maioria dos trabalhadores não concorda com o vínculo, mas é importante a gente estabelecer alguns parâmetros para o trabalho. Uma delas é a jornada também. Tem jornada exaustiva do trabalho e dentro da regulamentação que a gente vai mandar para o Congresso ou o presidente vai deliberar num decreto, é estabelecer jornada, quilômetro, remuneração por quilômetro rodado, para dar proteção para esses trabalhadores, não só nos trabalhadores do Uber, mas no aplicativo de entregar iFood, muita gente trabalhando de bicicleta, jovens. Então tem toda uma discussão que volta àquilo que nós falamos. Tem um trabalho análogo à escravidão, tem esse trabalho precário. O que nós queremos fazer no Brasil, nas várias pontas, nos vários modalidades, é o trabalho decente. O trabalhador precisa ter um trabalho decente nas casas, ou falar em casa nós não falamos. Dentro desse resgate, uma das coisas, Elise e Orion, que eu não falei do trabalho escravo, é o resgate das empregadas domésticas em condições de escravas dentro das casas. Tem gente trabalhando 40 anos, 50 anos dentro da casa, sem receber salário. Em tese, é tratada como se fosse gente da família, mas não recebe salário, não estuda, dorme no sofá, nos quartinhos, julgados nos porões. E nós temos uma equipe de companheiras, de auditoras fiscais, que fizeram um projeto maravilhoso e está resgatando essas empregadas domésticas desse trabalho análogo à escravidão. Repercutiu muito em alguns casos. Pois é. Como elas ficam muito escondidas ali no ambiente doméstico, né? Horrível, difícil do Ministério chegar ali, né? Dos auditores. E depende muito da denúncia. Como é que a gente denuncia? Tem o Disque 100, que é uma plataforma nacional, a pessoa liga, inclusive alguns resgates foi através do Disque 100, tem o nosso site. Então a pessoa liga no Disque 100, tem uma empregada, e aí nós conseguimos um mandato de busca e apreensão na justiça. A justiça é difícil dar. A gente tem que ir com a polícia, é uma luta. E depois de resgatada a pessoa, outra coisa que a gente está fazendo aqui, pedindo Belo Horizonte, porque a gente não tem uma casa de acolhimento em Belo Horizonte. Conseguimos uma casa fora daqui, que a gente está enviando as pessoas para ser acolhida nessas casas, porque aí sim, precisa ter uma assistência muito grande social, porque essa pessoa não tem família. Não tem nada. Não tem nada. E a pessoa ficou 30, 40 anos ali. E não tem aposentadoria? E não tem aposentadoria. Então, Orion, é outra fase dessa questão do trabalho análogo. Veja como as coisas são complexas. Mas, Elis, voltando à sua pergunta do aplicativo, e essa questão também do trabalho análogo à escravidão, é essa luta pelo trabalho decente. Sim. As pessoas têm que trabalhar com direitos preservados, preservando a sua saúde, com parâmetros de jornada, recebendo salário decente e trabalhar e produzir para o patrão, produzir para ela mesma, ir para casa com um salário satisfatório. É um trabalho decente. O que está cada vez mais difícil, a gente estava aqui, inclusive, falando da reforma trabalhista, né, Orion? Exato. Mas antes disso, Carazana, eu queria ver com você, nós falamos aqui de fechar o cadeado após o crime do trabalho análogo à escravidão. Perfeito. Numa fase anterior, como prevenir isso? É possível um pacto com entidades patronais, acordos com órgãos do sistema de justiça, por exemplo, para evitar que essas coisas aconteçam? Olha, você foi muito legal a sua pergunta, porque é exatamente esse meu esforço. Quando eu procurei o Dr. Jaba Soares, procurei o Tribunal Regional Federal, o Dr. Carlos aqui, que é o Procurador Federal, procurei o Dr. Ricardo do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Terceira Região, falei que eu ia procurar o governador, ou seja, eu estou procurando todas as autoridades para dizer,
isto aqui é uma coisa da sociedade. Por exemplo, eu estar aqui nessa entrevista, conversando com vocês, é desse esforço que tem que envolver a mídia, tem que envolver todos nós, Elis, as pessoas de bem, as pessoas que querem o bem das outras. Isso tem a ver com as televisões, com a mídia inteira, com as autoridades do Estado, para a gente falar, isso aqui não dá. FIENG, FAENG, quer dizer, não, claro, patronais. Você falou das entidades patronais, eu vou conversar com o Flávio, o Flávio Rosco da FIENG, procurar também o presidente da FAENG, procurar o Landim do Sistema FEComércio, ou seja, chamar todo mundo, chamar a responsabilidade de todo mundo e falar assim, gente, vamos dar um basta a isso, Elis, vamos fazer um grande mutirão e falar assim, pessoal, isso aqui nós não aceitamos. Uma campanha mesmo, né? Uma campanha mesmo, porque isso aqui não dá. O governador tem que se envolver, o comandante da Polícia Militar, o Leão, já sinalizou toda a disposição de toda a corporação da polícia de nos ajudar, os prefeitos da cidade, por falar em prefeito, 3 trabalhadores desses 532 foi de Belo Horizonte, um adolescente com uma mão machucada, e o pessoal nosso resgatou em Belo Horizonte, Leão. Ou seja, tem que envolver as prefeituras, ou seja, Elis, todas as autoridades têm que dar um basta a essa situação para construir aquilo que nós estamos falando do aplicativo, do trabalho escravo. A busca do trabalho decente tem que ser permanente. Limpar essa mancha aqui do nosso estado, né? Melhorar as condições. E falar assim, não, isso aí não dá, e quem estiver praticando vai pagar por isso. Vai pagar um preço por isso. Calazans, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Orion também, mais uma vez aqui no Entrevista Coletiva. Você aí de casa, muito obrigada. A gente volta no sábado que vem, 6:50 da noite. Nós esperamos vocês. Até lá.